Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Desde já eu te convido a se inscrever em nosso canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Te peço também para que nos siga no Instagram e no TikTok. Semanalmente nós estamos aqui em nosso canal para fazermos o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical do domingo seguinte. E hoje estamos aqui mais uma vez para esta finalidade. Vamos hoje estudar a lição de número 8, que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. Os irmãos que acompanham o nosso canal sabem que o nosso método de estudo é através de um diálogo, de um bate-papo com um convidado que é dedicado a esta área de ensino na obra de Deus. E desta feita nós vamos contar com a participação pela primeira vez aqui de um novo professor, de um companheiro que pela primeira vez participa conosco. Trata-se do diácono Vandinho. Na verdade, o nome dele é Cleidivando. E ele vai estar conosco hoje, através do Google Meet, porque ele também é da Assembleia de Deus de Aracatiaçu, tal como o presbítero Ezequias, que já tem participado muitas vezes aqui em nosso canal do estudo das lições da Escola Dominical. E neste momento eu quero pedir, passar aqui a palavra, a oportunidade para o irmão Vandinho se apresentar e logo em seguida nós fazermos o estudo do nosso assunto a ser estudado nesta oportunidade. A paz do Senhor, presbítero Josué, a paz do Senhor a todos inscritos e telespectadores do canal Bereano Pentecostal. Para mim é um prazer, uma alegria, uma satisfação poder também aqui contribuir nesta noite com esta porção maravilhosa da Palavra de Deus, onde estaremos nos debruçando e aprendendo um pouco mais, acrescentando um pouco mais ao nosso conhecimento dentro dos tópicos que a lição nos propõe. Para mim é uma satisfação, uma alegria, e quero também aqui estender a minha gratidão desde já ao presbítero Ezequias, nosso superintendente de Escola Bíblica Dominical, é uma pessoa já conhecida aqui do canal e que sem dúvida dispensa comentário no quesito conhecimento e dedicação ao ensino da Palavra de Deus. Minha gratidão ao presbítero Josué, a toda a equipe do canal, aos inscritos e ao nosso superintendente presbítero Ezequias. A honra é toda nossa, meu querido irmão Vandinho, De fato, você disse uma grande verdade, mas Ezequias é uma potência, E tem também sido aqui uma grande força. Eu considero ele da equipe do Bereano Pentecostal. E a gente fica feliz de o irmão Ezequias, ter nos dado a indicação da sua pessoa, demonstrando que não há egoísmo, Não há um desejo de ser o primeiro, maioral, mas é uma alegria dele e nossa, poder abrir aqui este espaço para que professores de diversas igrejas possam também contribuir com esta obra tão abençoada. Eu me sinto honrado com a sua participação nesta noite e desde já agradeço a sua presença aqui, em nome de Jesus. E vamos ao estudo, irmão Vandinho? Temos um assunto muito interessante, mais uma vez. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando as lições do segundo trimestre já estamos nos encaminhando para a conclusão deste trimestre. Já vamos agora fazer o estudo da 8ª lição e falta só mais um mês para a gente concluir. E a nova revista já está disponível aí, já está circulando, De modo que
nós estamos, só relembrando, estudando as lições do segundo trimestre, tá certo? Do ano de 2024, com este tema tão interessante que é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Meus queridos irmãos, vamos fazer aqui a leitura do título da lição, do texto áureo, da verdade prática. E diz o seguinte, o título da lição é Confessando e Abandonando o Pecado. O texto áureo diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. A verdade prática nos diz, para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A leitura bíblica em classe encontra-se em Salmos, em Salmos 51, versículos de 1 a 12, e 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: compreender o que significa confissão de pecados, mostrar o perigo do pecado não confessado e compreender que a confissão de pecados é um caminho para a cura e a restauração. Bom, Vandinho, nós vamos tratar hoje de um assunto, que, assim, dentro do contexto do que nós estamos estudando, que é a caminhada do cristão, parece até um pouco paradoxal, porque estudamos que o cristão, ele foi liberto do pecado, ele passou pela porta estreita, ele está no caminho estreito, Mas também aprendemos que o cristão tem inimigos, como o Satanás, ou o diabo, a carne, o mundo, e aprendemos diversas coisas importantes. E então vem esta lição falando sobre pecado, Pecado na vida do cristão. É possível que um cristão, liberto do pecado, não sendo mais escravo dele, possa vir novamente a pecar, a fracassar? E a resposta é sim, porque nós ainda estamos convivendo com a nossa natureza adâmica. E aí fica uma pergunta, o que fazer quando o cristão peca, Será que está sem jeito? Será que não tem mais solução para a vida dele? E assim, voltou a estaca zero? Aí nós temos esta lição que ela vai nos trazer aqui também esclarecimentos, porque nós vamos entender que não, A palavra de Deus nos mostra que há uma solução para quando o cristão fracassa, quando o cristão peca. E é justamente o que diz o título da lição, confessar e abandonar o pecado. Esse é o remédio para a nossa cura e restauração. Eu fiz essa pequena introdução, irmão Vandinho, e queria passar a você também para a oportunidade para que você faça também uma introdução ao assunto que nós vamos estudar. Tá certo? Amém, meu irmão. Como bem falou aí o senhor, falar de pecado em um cristão convertido a Cristo, que podemos afirmar biblicamente que fomos perdoados, que buscamos a cada dia a comunhão com Deus. Todavia, entendemos que ainda vivemos em um corpo corruptível, ainda habitamos em um tabernáculo corruptível, e enquanto estivermos aqui, como bem já frisou o senhor, temos, como já estudamos em lições anteriores, uma luta diária, 3 fortes inimigos guerreando, batalhando diuturnamente para nos tirar do propósito da salvação. E isso, em algumas situações, e por várias vezes, nos encontramos em situações de recorrermos mais uma vez a cada dia à misericórdia do Senhor. Observando a palavra de Deus, nós vamos encontrar, por exemplo, o pecado ele sendo apresentado em 3 esferas para o homem.
Se nós observarmos lá em Gênesis, quando Deus fala com Caim através, por ocasião ali da insatisfação de Caim, por conta da rejeição ao seu sacrifício, Deus disse para ele: olha, se tu fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, pecado jaz à porta. Então ali Deus mostrou que o pecado estava à porta, o pecado ainda estava, posso dizer assim, do lado de fora. O escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 12, que precisamos deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o escritor aos Hebreus diz que o pecado rodeia de perto, o embaraço está rodeando de perto. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, Paulo afirma estar guerreando nos seus membros. Ele diz que o pecado que habitava, que estava reinando nos seus membros, que estava ainda operando nos seus membros, muitas das vezes seria um empecilho para o bem que ele tentava fazer e às vezes não conseguia. E o mal que ele não queria, muitas das vezes, acabava fazendo. E ele diz isso, mostrando ali que havia uma luta travada, havia uma guerra. Então, reconhecer esta fragilidade, este tabernáculo ainda corruptível, e por várias ocasiões nós vamos nos encontrar nessa situação. Graças a Deus que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor novas são a cada manhã. Glória a Jesus, isto é uma verdade, não, irmão? Graças a Deus, Paulo até disse, dou graças a Deus por Cristo Jesus, né? Ele nos livrou da lei do pecado e da morte, e nós precisamos viver pelo Espírito para mortificarmos, né, as obras da carne. Na lição anterior, irmão Vandinho, nós estudamos sobre o pecado da murmuração, né? E é possível que venhamos a pecar neste aspecto. E a lição de hoje, ela mostra sobre esta necessidade de nós reconhecermos, confessarmos e assim deixarmos o pecado para que possamos viver em novidade de vida. O primeiro ponto, irmão Vandinho, traz como título a confissão de pecado. E o primeiro subponto é a definição. Interessante começarmos com a definição dos termos. E eu pergunto a você, qual é a definição da palavra confessar? Em termos gerais, pode falar aí para nós. Pronto, amém, meu irmão. Em termos gerais, a palavra confessar, podemos dizer, definir assim como revelar algo, né, que até então oculto, assumir, trazer à tona, assumir algo que se reconheceu, né, algo que se reconhece, que trouxe ali um reconhecimento, no caso de pecado, reconhecer um erro, reconhecer uma fragilidade. Numa visão geral, seria trazer à tona. O comentarista, até quero complementar aqui, irmão Vandinho, né? Ele traz até diversas palavras no original hebraico, que a gente aqui não vai entrar nesses pormenores, mas, em suma, né? Nós podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou se sabe, né? Algo que, como você disse, né? Revelar algo que está oculto, algo que só o homem sabe, né? Diz um provérbio aí popular que o coração dos outros é terra que ninguém anda. Então, só a pessoa pode confessar o que está no seu interior. E não é muito fácil, né? Não é muito fácil, porque a tendência do ser humano é ocultar os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, né? As suas transgressões. E isso que vai nos mostrar tanto a palavra de Deus quanto a lição que nós estamos estudando hoje, né? Que isso, em vez de ser algo bom para nós, é algo ruim. O segundo subponto é a confissão bíblica de pecados. E aí a gente entra numa definição mais bíblica, não é?
uma definição mais bíblica. E eu pergunto aqui, trago aqui para a nossa motivação a seguinte pergunta: e biblicamente, o que é confissão, né? Pronto, meu irmão, trazendo para a visão bíblica, como é o tema proposto da nossa lição, a confissão de pecado é, antes de tudo, um reconhecimento. Assumir uma fragilidade, reconhecer a necessidade, entender e crer primeiramente em Deus, em Cristo como o perdoador, como o salvador, como o socorro presente na hora da angústia. Então, trazendo para a visão bíblica a confissão de pecados, poderíamos usar aqui, como bem frisou o senhor, os termos que o comentarista ele descreve, mas trazendo de uma forma mais clara, mais objetiva, antes de tudo, reconhecer a nossa condição de miserável, a nossa condição de necessitado da misericórdia de Deus, e ver isso como, não apenas como fim, né? Não ver a condição do homem, do pecado do homem, não ver apenas como um fim destinado a uma ruína, mas ver uma porta de escape providenciada por Deus, pois a palavra de Deus, ela nos assegura que Cristo ele não veio para nos imputar os nossos pecados, né? Jesus ele não veio, a Bíblia diz que ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Ele não veio para nos imputar os pecados, para lançar em rosto ou para condenar. Ele mesmo deixou claro isso na conversa com Nicodemos, por exemplo, que o objetivo dele vir ao mundo, a missão dele na terra não era condenar os pecadores, não era trazer juízo aos pecadores, mas primeiramente oferecer o perdão, resgatar o perdido, buscar aquele que se encontra nesta situação e reconhecer a necessidade do perdão de Deus. Então, por isso que o textual ele nos fala que quem cobre as suas transgressões, ele nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, numa visão bíblica, eu diria, resumiria isso em um pedido de socorro a quem realmente pode resolver o problema. É verdade. O homem precisa, né, admitir o seu estado. Isso pode ser feito, inclusive, irmão Vandinho, né? Isso, aliás, é feito no momento da conversão. Quando a pessoa ali levanta a sua mão ou faz a sua decisão por Cristo, ela está dizendo que precisa de um Salvador, né? Ela está admitindo que é pecadora. A gente precisa explicar isso também nas pregações, mostrando, né, que a pessoa tem necessidade, todo ser humano, como diz a Bíblia, porque todos pecaram, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E quando a pessoa aceita, ela está, então, reconhecendo o seu estado pecaminoso e ali, como você disse, né? Ela está recorrendo a um Salvador, pedindo socorro. Mas também, irmão Vandinho, tem o fato, né, depois de crentes, depois de batizados, depois de até como obreiros, nós também pecamos. O apóstolo João, ele vai dizer, né, que se dissermos que não temos pecado, né, nós fazemos ele de mentiroso, Deus de mentiroso, não é assim? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E aí é preciso, né, que o homem, que o crente, ele possa confessar suas culpas diante de Deus, porque ele pode alcançar misericórdia. Irmão Vandinho, nós vamos para o terceiro subponto, que é o símbolo da confissão de pecados. Eu trago aqui a seguinte pergunta para você. O que a pessoa reconhece na confissão de pecados? O que ela está admitindo? O que ela está reconhecendo? Então, meu irmão, na confissão de pecados, a pessoa de forma autônoma,
ela está conhecendo a sua incapacidade, posso dizer assim, de se salvar, de se reconciliar com Deus através de suas próprias atitudes, de seus próprios esforços. E, antes de tudo, eu entendo e encaro isso como um ato de humildade, um ato de aquebrantamento, e, mais do que nunca, a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Aliás, é a função do Espírito Santo. A própria Bíblia disse, Jesus falou isso para os discípulos, que o Espírito da verdade, o qual ele enviaria a estar com a igreja, e o mundo não poderia receber porque não o conhecia. Jesus disse, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, na confissão de pecado, a pessoa está publicamente reconhecendo este senhorio de Cristo sobre a sua vida, o poder que Cristo tem para perdoar o pecado, para limpar as manchas e garantir o direito de uma vida eterna. O apóstolo Paulo, ele nos mostra na carta aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E seria uma afirmação muito triste se o versículo encerrasse por aí. Mas o que me alegra é porque o apóstolo completa o raciocínio dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o símbolo da confissão de pecado é trocar este fardo, na minha visão, em uma visão bíblica, é trocar este fardo pesado do pecado por um fardo leve. É aceitar o perdão de Cristo, é reconhecer a sua incapacidade de fazer isso de forma pelos seus próprios esforços e reconhecer, confessar a Cristo diante dos homens como seu único e suficiente Salvador. Aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Glória a Jesus. O pecado, irmão Vandinho, também eu entendo assim, que na vida do crente, ele é uma quebra, né, da comunhão. Então, ele leva o crente a um distanciamento de Deus, e porque o Senhor ele é santo, ele não pode habitar com o pecado. Então, para que isto possa ser realmente, a comunhão possa ser restaurada, o crente precisa corrigir esse erro de percurso, né? Bom, Vandinho, tem mais alguma coisa que gostaria de dizer neste ponto? Nós já estamos encerrando o primeiro ponto. Você gostaria de complementar mais alguma coisa? Pronto, meu irmão, só pegando aí como base essa sua última fala, é interessante entendermos isso, porque quando o apóstolo João, lá nas cartas, ele fala sobre o advogado que temos junto ao Pai, e falando de Cristo, ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Ali não é uma porta aberta para pecarmos de forma demasiada, né? Não é porque temos um advogado, não é porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, não é porque temos essa garantia do perdão que levemos isso para vivermos sem regras, sem nenhum compromisso, e sempre que precisarmos, Deus vai estar apto, o Cristo vai estar pronto a perdoar. Tanto é que o apóstolo diz, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, não é? Porque existe ao alcance a misericórdia, porque existe ao alcance o perdão, a bondade de Deus, que agora eu vou fazer disso um pretexto para viver em pecado, de forma alguma, né? Agora, se pecar, aí sim, se porventura, por alguma situação, por alguma falha, me encontrei em situação de pecado, aí eu não devo também colocar um ponto final da minha história em pecado. Ele diz, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Aí recorrer à misericórdia, não levar isso como um pretexto, como uma porta aberta para vivermos demasiadamente
segundo a nossa própria vontade, mas caso isso aconteça por alguma falta de vigilância, o perdão é garantido pela palavra de Deus, não apenas aquele que reconhece, mas aquele que confessa e deixa, né, como diz a palavra. Não é apenas reconhecer que pecou, não é apenas assumir que está em pecado, mas principalmente deixar, né, confessar o pecado e deixar, abandonar o pecado. Este alcança a misericórdia. A graça não é a licença para pecar, não é? Verdade. Né? E aí o irmão disse muito bem, usou as duas palavras que estão colocadas aqui no título da lição, confessar e abandonar. Porque tem gente que confessa com tanta facilidade, né? Mas não abandona, ou seja, não se arrepende, né? Admite que errou, admite que pecou, mas não deixa, volta a fazer. Tem gente que contumaz no pecado, né? Isto não é o caminho para uma vida realmente que agrada ao Senhor. A sinopse do primeiro ponto diz o seguinte: o ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Meus queridos irmãos, uma pausa aqui para nosso recado a vocês que nos assistem, né? Pedir a vocês o apoio para este canal, para este trabalho que estamos realizando. Inscreva-se no canal Bereano Pentecostal. Aqui você encontra muitos conteúdos para a sua edificação. Nosso canal ele é iniciante, mas já temos uma boa quantidade de conteúdos, de estudos bíblicos, de algumas pregações. E o nosso intuito, gente, é trazer mais conteúdos para a sua edificação. Temos algumas novas ideias para o canal, creio que estamos na direção de Deus. Pedimos tão somente o seu apoio. Não gaste o seu tempo à toa assistindo coisas que não edificam a sua vida. Venha ao canal Bereano Pentecostal, assim como você também certamente recorre a outros, para buscar coisas que trazem edificação espiritual, pois estamos numa caminhada para o céu. Mas para que nós possamos chegar ao final, precisamos realmente usar dos recursos, das ferramentas que Deus tem colocado à nossa disposição. E agora, voltando ao estudo da nossa lição, gente, nós vamos para o segundo ponto, ou segundo tópico, que traz como título o perigo do pecado não confessado. Tratamos disso brevemente no primeiro ponto ali, sempre mencionando algo do tipo, mas agora nós vamos estudar especificamente sobre o pecado não confessado e os males ou o perigo que ele traz. O primeiro subponto é os males do pecado não confessado, ou dos pecados não confessados, né? E a pergunta que nós fazemos aqui ao nosso professor, comentarista, o irmão Vandinho, é a seguinte: o que acontece com quem ignora a confissão de pecados, ou de pecado, né? Ocultando os seus pecados? Irmão, sem dúvida, o maior prejuízo que possa haver na vida do cristão é tentar ocultar, levar isso, tentar ver isso como algo normal, ou pensar que confessar o pecado vai apenas demonstrar uma fraqueza, e a pessoa que vive ou que procura ocultar, que procura esconder o pecado, vive de aparências, né? Leva uma vida de aparências, enfraquece espiritualmente, podendo levar até a morte espiritual. Lembro-me das expressões de Cristo a respeito dos fariseus, onde ele nos compara com sepulcros caiados, né? Pessoas que tinham uma aparência de piedade, que aparentemente tentavam passar esta credibilidade aos homens, né? Aqueles a quem os consideravam mestres, mas por dentro como Cristo disse, era como sepulcros caiados, e por dentro estavam cheios de imundícias, de coisas, né, desagradáveis a Deus. Então há um risco muito grande quando procuramos ou enveredamos por esse caminho. É melhor que vigiemos, que não pequemos, mas se todavia pecarmos,
tentar esconder, como diz a expressão, embaixo do tapete, não vai resolver o problema, só vai piorar cada vez mais, né? Haja visto os exemplos que vamos procurar, que vamos estudar aqui daqui para frente, no decorrer da lição, de pessoas que, a princípio, pecaram e tentaram ocultar o seu pecado, e isso foi culminando em outros pecados, né? Em pecados, uma sucessão, né? Podemos dizer assim, de pecado. Então, somente a pessoa morre espiritualmente, a pessoa se prejudica levando esta vida de aparência. Realmente, como Cristo falou, acaba sendo bem classificado como sepulcro caiado, né? Como Jesus classifica ali os fariseus que viviam de aparência. Verdade. E uma coisa, irmão Vandinho, assim, é que as pessoas que ocultam os seus pecados, né? Elas temem serem expostas publicamente, né, uma série de coisas do tipo. E assim elas ficam ocultando, escondendo, fazendo como se nada tivesse acontecido, mas isto não resolve o problema, né? Pelo contrário, a pessoa está como um câncer dentro de si, né? Uma doença mortal, e que aquilo vai lhe trazer realmente até a morte. Então é melhor a pessoa ir ao médico dos médicos, ir diante do Senhor, procurar também alguém idôneo na fé, um pastor, uma pessoa que possa lhe orientar, e assim ela expor aquele mal que está em sua vida. E com isso ela é como se fizesse aquela cirurgia, né? Tirasse aquele câncer, aquele tumor da sua vida, e a sua saúde ela é restaurada, não é? Uma coisa que eu queria dizer ainda aqui, irmão Vandinho, né, sobre a gravidade do pecado. O pecado, ele é algo normal, algo que não tem importância, né? Errar é humano, a gente falha mesmo e usa, como você já falou também, né, usa como pretexto para continuar vivendo assim. Mas nós precisamos entender a gravidade do pecado, né? O pecado, ele gera morte, ele mata a pessoa, como está lá em Romanos, como você citou aí, né? O salário do pecado é a morte. E se a pessoa não se arrepender, não confessar, não tirar o mal da sua vida, ela vai realmente sofrer as duras consequências disso. E um abismo chama outro abismo, né, irmão Vandir? Com certeza. Tentar ocultar um pecado acaba sendo levado para outro, né? Como bem frisou o senhor, um abismo chama outro abismo. Então a gente vê isso na vida de Davi, por exemplo. Já vamos entrar na história de Davi, não, daqui a pouco, né? Com certeza. Mas já pode falar um pouquinho aí também. Então, a gente vê, né, que tentar ocultar não é resolver o problema. Resolver o problema realmente é confessá-lo, abandoná-lo, né, e reconhecer que Deus, ele não está... Cristo, ele não está ainda para julgar o homem, embora ele tenha dito que a sua palavra que ele tem pregado, esta há de julgar nos últimos dias, ainda temos acesso a Cristo como nosso advogado, né? Ainda está para perdoar, para oferecer o perdão, e como você frisou aí, a pessoa não pode levar isso como pretexto para viver desregrado. Existem até pessoas que pegam, por exemplo, aquele texto de Mateus 26 e 41, salvo não me engano, onde diz que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então eu não vou usar isso como pretexto porque a carne é fraca e sempre justificar os meus erros, os meus pecados, as minhas fragilidades, é porque a carne é fraca, né? Se observarmos por outra lógica, por outro ângulo, se a carne é fraca e mesmo assim eu estou sempre sendo vencido por ela, então algo está mais grave ainda do que o que se esperava, né? Então, se a carne é fraca e sempre está prevalecendo, realmente ainda está mais preocupante ainda. Então, não é pelo fato de entendermos que a carne é fraca, não é pelo fato de entendermos que Jesus, ele perdoa os nossos pecados, que nos purifica de toda iniquidade, que levemos isso para o campo da liberdade, né, de viver de forma
livre para pecarmos quando bem quisermos e entendermos, e termos sempre o socorro de Deus presente no momento que buscarmos. Não é bem por aí. Muito bem. Nós vamos passar ao estudo de dois casos aqui, né, que estão registrados na Bíblia, essas duas histórias. E só antes eu queria falar rapidamente aqui de Judas, né? Judas foi um exemplo de uma pessoa que pecou, não se arrependeu, ficou só com o remorso, né? Ficou só tendo o sentimento de culpa, mas não buscou o perdão, né? Quem sabe, algumas pessoas até dizem, quem sabe ele também teria sido perdoado, assim como Pedro, que negou a Cristo, né? Mas esperou ali, chorou, se arrependeu e ele foi reconciliado. Mas vamos ao estudo aqui do caso, né, de Adão e Eva, as consequências do pecado de Adão e Eva. E a nossa pergunta é: quais as consequências do pecado de nossos primeiros pais, tanto para eles mesmos, as consequências imediatas, e as consequências para toda a humanidade? Amém, meu irmão. É um texto bastante conhecido, creio que até pessoas que ainda não professaram a fé em Cristo, por algum momento, de alguma forma, já ouviu, ou já leu, ou já ouviu alguma mensagem, alguém falando sobre os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, eles trouxeram, infelizmente, sobre si grandes consequências, graves consequências, por conta do pecado, por conta da desobediência, e consequências que não se limitaram apenas a eles, né? Não se limitaram apenas àquele ambiente. Sobre eles, a gente já vê de imediato ali a perda da comunhão com Deus, a perda dos benefícios que tinham, dos privilégios que tinham ali no Jardim do Éden. O homem passou agora a colher o seu pão através de mais esforços, de mais sacrifícios. A mulher passou a ser multiplicado grandemente as dores de partos, foram expulsos do jardim, tiveram que ser expulsos do jardim para que não comessem do fruto da árvore da vida, herdaram com isso a morte física também, porque era, infelizmente, uma das consequências da desobediência, do pecado. Então, eles agora tiveram ali a transição do ser imortal para um ser mortal, e a gente vê que as consequências não ficou ali naquele casal, Toda a terra, toda a criação, ela passou a sofrer agora a consequência do pecado de Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus, ali a terra se tornou maldita por conta do pecado, passou agora a produzir cardos e espinhos, e com muitos esforços agora, através do suor do próprio rosto, era que o homem iria colher o seu pão ali da terra. E nós vemos que esta consequência, ela se estendeu nas gerações, ela se estendeu logo bem de imediato nos seus descendentes. Nós vemos os males que sucedeu logo de perto ali na família de Adão e Eva, como foi o caso do assassinato do irmão contra o outro, e aí a corrupção veio dia após dia aumentando. Nós conhecemos bem a história bíblica, que não trouxe realmente nenhum benefício, não trouxe realmente nada de que o homem pudesse se gloriar de haver desobedecido a Deus, somente um declínio espiritual, físico, moral, em todos os aspectos. E como diz o apóstolo Paulo, infelizmente, esta sequela, ela passou a todos os homens, como diz Paulo lá aos Romanos, até mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança do pecado de Adão. Então, o homem agora passou a nascer já com a mancha do pecado. Toda a descendência de Adão veio agora com infelizmente, com essa mancha. Que coisa terrível, né? O pecado ali de nossos pais, nossos primeiros pais, eles
aliás, trouxe uma grande consequência, né? Não só para eles, mas para todos nós. É o que nós chamamos de pecado original, né? Ou seja, todo ser humano já nasce em pecado por conta desse pecado, desse primeiro pecado que eles cometeram, né? Levando toda a raça humana a cair também no mesmo mal. E eles quiseram até se esconder também, né, irmão Vandinho? Eles quiseram se esconder ali no jardim, quando eles pecam, eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se ocultam ali, Deus vem, como diz a Bíblia, né, passando pelo jardim na viração do dia, e aí Deus nunca precisou chamar por Adão, né? É uma das primeiras consequências do pecado, por exemplo, na vida do crente, é o esfriamento espiritual. Ele perde o prazer de cultuar, ele perde o prazer de estar no jardim da presença de Deus, né? Ele não sente mais aquela... Não quero dizer que toda pessoa que deixa de vir à igreja seja porque está em pecado, mas que com certeza esta é uma realidade na vida de quem peca, né? Ele perde aquele prazer, às vezes chega a se afastar. Se ele está em cargos de liderança, que ele está em alguma evidência na igreja, ele faz, mas por dentro ele sofre muito, a pessoa sofre muito, né? Sentindo todo o peso da sua culpa e estando exercendo ali, a menos que tenha já a mente cauterizada, né? E pronto, a consciência cauterizada, ele não sente mais nada e fica ali fazendo aquele papel de hipócrita. Mas se verdadeiramente ele teme a Deus, ele sabe que está errado, ele está convivendo ali com uma angústia no seu coração, né? O próprio salmista vai dizer lá no Salmo 32, enquanto eu me calei, né? Enquanto eu fiquei calado, os meus ossos ficaram perturbados, né? A sua alma ficou aflita, perturbada, até que ele diz, eu vou confessar o meu pecado ao Senhor, e aí veio a cura, veio a restauração. E aí Adão e Eva quiseram ali se esconder, né? Mas Adão depois... Porque tem um detalhe, viu, irmão Vandinho, né? Às vezes as pessoas só confessam depois que elas são expostas, depois que elas são descobertas, né? E elas ficam ali, como o caso de Adão e Eva, o caso de Davi também, e você vai já falar aqui para nós, e o certo mesmo, mas o certo mesmo, né, é o crente não acumular pecado sobre pecado. Pecou, sabe que errou, né? A sua consciência lhe acusa, corre para os pés do Senhor, pede misericórdia, né? Confessa o seu pecado, pede graça para que Deus possa dar força para você abandonar. Porque tem muitas pessoas, tem muitas vezes, né, que há certos pecados bem renitentes na vida da pessoa, né? Ela tenta, ela confessa, ela chega, pede graça, mas volta a cair naquela mesma esparrela, naquele mesmo pecado, naquele mesmo mal, né? E Deus nos chamou para uma vida de vitória sobre o pecado, né? O pecado não terá mais domínio sobre vós, Paulo escreveu, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, não é? Irmão Vandinho, agora você vai falar para nós sobre as consequências do pecado de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Mas a Bíblia não esconde, né? Não encobre o pecado de ninguém. Fale aí, qual o pecado de Davi e as consequências de seu erro? E se ele teve perdão? Pronto, meu irmão. O rei Davi não é por acaso que a Bíblia o descreve, foi o próprio Deus quem o classificou, né, quem o considerou assim, um homem segundo o coração de Deus. Foi o próprio Deus, veio do próprio Deus essa classificação, né, para Davi. Mas mesmo com esta classificação, Davi ainda se encontrou em uma situação de ser vencido pelo pecado, né? É o caso, como bem conhecemos,
do adultério que cometeu, né, com a sua, né, com a esposa de um dos seus soldados, né, a esposa de Urias, no caso Betseba, e de imediato Davi ele tenta ocultar este pecado. E aí voltamos àquele contexto, aquele assunto que anteriormente falamos, que este pecado tentando ser ocultado veio trazendo outros, né, outros pecados, né. A consequência de tentar ocultar o pecado agravou ainda mais a situação. Davi, inicialmente, estava em pecado de adultério. Agora, tenta maquiar a situação, fez ali praticamente parecido com o primeiro casal, lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, tentaram se esconder, tentaram esconder a sua nudez, né? Tentaram resolver com as suas próprias habilidades. Não deu certo. Aí Davi tenta resolver, não, vou chamar o soldado, vou dar uma folga, ele vai para casa, e aí vamos ocultar daqui a pouco a esposa do soldado que havia já afirmado para ele, né, ter concebido do ato da infidelidade, e ele tentou ocultar, né, ali fazer com que o esposo, né, no caso Urias, fosse para casa e dali talvez não fosse descoberto o seu pecado. Nós vemos que aquilo ali trouxe graves consequências por se recusar, no caso o Urias, de se recusar a ir para casa, enquanto os outros estavam na guerra, Joabe estava na guerra com os demais do exército. Aí Davi agora manda pela mão do próprio Urias uma carta que seria ali a sentença de morte do próprio Urias. Então agora Davi não estava mais apenas no pecado de adultério, Davi estava agora também no pecado de homicídio, né? Agora carregando sobre si mais uma culpa, mais um pecado. Todavia, enquanto talvez Davi entendesse estar em oculto, ninguém soubesse, o Deus que vê todas as coisas sabia e viu tudo aquilo acontecendo, né? E lá vai o profeta Natã repreendê-lo, levar ali uma palavra, a palavra de repreensão. E inicialmente Davi até tenta, talvez não reconheceu, certamente não reconheceu a princípio ali, né, o objetivo da parábola citada por Natã, quando ele, ouvindo a parábola do rei que tinha muitas ovelhas e vindo o viajante tomou a única ovelha de um dos seus servos, Davi já dá logo uma sentença, né? Pois é digno de morte esse homem. E sabendo que era ele, quando o profeta ali usado por Deus o revela, diz, rei, pois este homem és tu. Aí Davi agora se aquebranta, como bem você já falou, né, aqui anteriormente, existem pessoas que às vezes confessam quando já foi exposto. Foi o caso, infelizmente, o caso de Davi, né, no momento que foi exposto pelo profeta, aí ele vai, realmente ele confessa, ele se aquebranta ali e, sem dúvida, ele alcançou, não resta dúvida de que tenha alcançado o perdão de Deus. Todavia, as sequelas vieram, né? As consequências vieram. Já foi visto logo de início, né, o profeta já havia disse ali no momento que a espada nunca se apartaria da casa de Davi, e logo do capítulo 13 do texto seguinte, segundo Samuel, salvo não me engano, capítulo 13, aí nós já vamos ver o ato, né, de incesto, no caso de Aminon e Tamar. Nós vamos ver na sequência, né, Absalão matando Aminon, nós vamos ver, né, Absalão se levantando, conspirando contra o próprio rei Davi, né, a ponto de, nessa conspiração, o próprio filho Absalão chegando a perder a vida nas mãos do exército de Davi. Então, realmente foi uma decadência, posso dizer assim, na família de Davi. As consequências vieram. O pecado, sim, creio que o pecado, sim, foi perdoado, mas as consequências, infelizmente, elas ficaram para Davi. Trouxeram ali para Davi muitos infortúnios, aquele pecado que, inicialmente, ele tentou ocultar e se acarretou-se ainda mais, veio a cada vez mais se complicando, né? Gerando ali um efeito negativo e pecado sobre pecado, né? Veio trazendo ali mais consequências danosas para a vida, para a família de Davi.
Mas o que eu acho lindo, irmão Josué, é que no Salmo 51, quando Davi faz ali a sua oração a Deus, Davi não estava preocupado com o trono, Davi não estava ali mais preocupado com a sua riqueza, com o ouro, com a sua fama, mas Davi estava ali aquebrantado aos pés do Senhor e dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, eu vejo ali um coração realmente arrependido, né? Um coração contrito, aquebrantado, e isso sim é a chave, né? O segredo para a misericórdia, para o alcance da misericórdia e do perdão de Deus. Então, por isso, eu entendo e vemos claramente pela Bíblia Sagrada, não resta dúvida, quanto ao perdão do pecado. Todavia, as sequelas, elas foram inevitáveis e aconteceram na família e na vida do rei Davi. A história de Davi é linda, né? Assim, no aspecto de que ele era um homem muito diferente em muitos aspectos, e a comunhão com Deus era o que ele mais apreciava, o que ele mais valorizava. Você falou muito bem, né? Que ele não estava preocupado mais com o trono, com a riqueza, com a fama, mas estava preocupado em reatar a sua comunhão com Deus, né? E isso deve ser, né, gente, o nosso objetivo maior. E uma coisa, irmão Vandinho, que eu estava aqui lembrando de dizer, que confessar, quando a gente realmente está com o coração sincero diante de Deus, para admitir, fazer o nosso meia-culpa, a gente precisa nominar os pecados, né? Porque às vezes a gente, Senhor, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, mas pecado tem nome, né? Cada tipo de obra carnal, ela tem um nome específico. Você pode estar, como na lição anterior, né? Sendo um murmurador. Senhor, perdoa a minha murmuração. Você tem que nominar, né? Senhor, esta impureza que está no meu coração. Senhor, né, esta inveja. Crente tem inveja também, né? E às vezes a gente não quer. O salmista, no Salmo 139, ele até faz lá no final um pedido a Deus, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O crente tem que pedir essa sondagem do Espírito Santo. Que Deus possa nos expor mais, né? Que o Espírito Santo traga à luz os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões. E Davi usa esse termo, né? Lá no Salmo 51 ele vai dizer pecado, ele vai dizer transgressão, vai dizer iniquidade, vai usar esses vários termos que designam esse errar o alvo, essa nossa incapacidade de atingir o padrão divino, né? Então precisamos, é uma coisa que eu queria pontuar aqui, tá certo? Que a gente precisa saber qual é o nosso pecado e dizer, Senhor, meu pecado é este. Senhor, eu estou pecando nesse aspecto, porque é como, voltando àquela analogia do tratamento médico, né? Se você não souber qual é o mal que está em você, você não vai ter o tratamento adequado. Correto, irmão Vandir? Com certeza, meu irmão. É como você bem falou aí, o pecado realmente ele tem nome, né? E reconhecer o pecado naquilo realmente que a gente falhou, né? Não apenas tentar fazer de uma forma genérica, pronto, uma forma genérica, superficial, mas tratar realmente na raiz daquilo a qual tropeçamos. Esse negócio de são os meus erros. Eu até digo, irmão Vani, que a gente não deve tanto chamar os pecados de erro, né? Porque é uma forma de diminuir a gravidade, né? É um tipo de eufemismo. Na verdade, o pecado é uma transgressão. É Deus ter dado uma ordem, vá até aqui, você só deve ir até aqui, e a gente ir além, passar do limite, né? Isso é transgressão, isso é passar do limite.
uma iniquidade, que é uma injustiça, né? Algo que a gente fez que é injusto. Então a gente precisa aprender a nominar o pecado e nos arrependermos, né? Confessarmos a Deus primeiramente, nos arrepender, buscarmos o tratamento, né? O tratamento correto, que é o que nós vamos tratar aqui também no terceiro ponto. Eu até achei, irmão Vani, que o comentarista, eu não gosto muito de fazer crítica não à estrutura da lição, né? Mas assim, ele trouxe 2 tópicos aqui no título, confessar e abandonar, e ele só falou mais do confessar, né? Mas está dentro aqui, a gente vai abordando também. A sinopse do segundo ponto diz: a palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. O terceiro tópico traz como título a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração, confessando o pecado a Deus. E aí vamos à pergunta do primeiro subponto, que é: a quem e como devemos confessar os nossos pecados? Pronto, meu irmão. O comentarista, ele até fala, né, aqui que devemos primeiramente, né, os nossos pecados devem ser primeiramente confessados a Deus por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, né? Só Ele pode nos perdoar de todos os pecados. Mas observemos que o comentarista, ele fala primeiramente, né? Como bem já falou o Senhor anteriormente, e é uma recomendação bíblica, né? O apóstolo Tiago, ele faz esta recomendação, salvo não me engano, capítulo 5, a partir do versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, né? E fala que ali será o momento em que, através da oração, a pessoa irá sarar daquele mal. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas entender que, primeiramente, a Deus, através de Cristo, Jesus, ele é o perdoador dos nossos pecados. Então, reconhecendo o nosso erro, reconhecendo, né, as nossas fragilidades, os nossos pecados, devemos primeiramente confessá-los a Deus, né? Confessá-los a Cristo diante de Deus. E, como bem já foi dito, nós temos nossas lideranças, nós temos lideranças constituídas, instituídas por Deus. Fica também aqui a recomendação do apóstolo Tiago, né? Não é no caráter de receber o perdão das nossas lideranças, mas de sermos transparentes, posso dizer assim, nas nossas atitudes, né? Mesmo nas erradas. Às vezes nós queremos mostrar, muitas das vezes, a nossa glória, aquilo que fazemos, ou temos a vaidade. Quando eu falo isso, falo o ser humano, né? Não falo o cristianismo em si, mas o próprio ser humano tem aquela vaidade de só mostrar os acertos, né? De trazer apenas luz, né, aos acertos. Mas nós, cristãos, somos recomendados pela Bíblia Sagrada. Aliás, o próprio Cristo, ele chega, né, a falar que, é claro, é um pouco diferente do contexto que estamos citando, mas Jesus fala a respeito do pecado, que se alguém visse o seu irmão pecar, fosse, né, vá até ele, repreenda, né, do seu pecado, e se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Então, nós vemos também a importância do nosso próximo, das nossas lideranças, daqueles que estão conosco na caminhada, entendermos também, irmão Josué, que existem pecados que cometemos contra Deus, mas existem também pecados que cometemos contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, e o pecado que eu cometo contra o meu irmão, não tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que pedir perdão ao meu irmão. A Bíblia diz, Jesus deixou claro, lá no capítulo 5 de Mateus, que se nós formos ao altar, entregarmos a nossa oferta e lembrarmos que o nosso irmão tem algo contra nós, devemos primeiramente irmos ao nosso irmão, né, reconciliar com ele, depois vem e entrega a tua oferta e serás aceito diante de Deus. Então, as nossas culpas, de um modo geral, inicialmente, primeiramente, deva ser confessado a Deus, né, reconhecendo que dele vem
o nosso socorro, dele vem o perdão. Mas também fica aqui, como já bem disse, né, a recomendação do apóstolo Tiago, né, dentro da necessidade, as lideranças que Deus constituiu para que nos auxiliasse, nos conduzisse na caminhada, orientados pela palavra de Deus, né, também são pessoas que estarão ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando com uma palavra. E Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que através da oração sarareis, né? Pois a oração do justo pode muito em seus efeitos. Bom, Vandinho, eu queria só frisar nesse ponto que você acabou de comentar, né? Duas coisas, né? Uma é sobre a confissão que existe no catolicismo, que é aquela confissão ao padre, chamada a confissão auricular, né? Que até, se eu não me engano, um dos sacramentos lá do catolicismo. Mas a gente não encontra base bíblica, né, para isso, né? Porque lá, além de confessar ao padre, ao líder espiritual deles, ali eles também recebem uma penitência, uma absolvição, né? E não é assim que a Bíblia trata, né? A nossa forma de compreender, verdadeiramente a gente pode confessar os nossos pecados a uma pessoa idônea, a um líder, a um pastor, né? E como você bem disse, não que ele vá nos perdoar, não que ele vá nos trazer alguma forma de absolvição, né? Mas ele vai orar por nós, vai nos ajudar, né? E assim a gente pode superar. Isso é uma forma muito interessante, essa troca, né? Porque quando eles confessar as vossas culpas uns aos outros, ali tanto você pode dizer uma fraqueza sua para mim, quanto eu posso dizer uma para você, né? E não ficar por cima do outro, superior. E, na verdade, a gente pode buscar o apoio de um companheiro, de um irmão, de uma pessoa idônea que realmente possa nos ajudar e ter essa parceria espiritual de orar uns pelos outros, né? Agora, outro aspecto que eu queria falar, irmão, é sobre aquele tipo de crente, de pessoa que conta tudo da sua vida para todo mundo, né? E esse é outro ponto, outro aspecto, mas aí é um aspecto negativo. A gente não deve sair contando situações da nossa vida né, para toda e qualquer pessoa que não pode nos ajudar, que pode até, né, levar isso para, sei lá, para o público, e divulgar isto, né? E isso não é muito bom para a pessoa que fala. Então é preciso tomar cuidado, né, para que a sua vida não seja exposta de uma forma que você não vai gostar. Então eu queria só frisar essas duas coisas, tá certo? E como disse o nosso comentarista, né, a nossa confissão em primeiro lugar é a Deus. Não adianta nada confessar aos homens se você não entender que também está pecando contra Deus, porque é uma desobediência à lei de Deus, à vontade de Deus, né? Vamos ao segundo subponto, alcançando cura e restauração, que eu trago a seguinte pergunta: quais os benefícios da confissão de pecado para a saúde espiritual do crente? Amém, irmão. Podemos tomar como base, né, a parte B do versículo que temos no texto áureo, né? Alcançar a misericórdia. Se a gente olhar para a história dos apóstolos, já foi falado aqui a respeito de Judas, que ao invés de arrependimento sentiu remorsos, né? E não alcançou a misericórdia. O remorso é um sentimento, apesar de causar uma tristeza, ele não gera uma tristeza para a vida, mas ao invés de buscar a misericórdia, de recorrer à misericórdia, Judas tirou a sua própria vida e pereceu no pecado. Mas se a gente observar a história de todos os outros pecaram, né? Pedro negou Jesus, os outros abandonaram, Tomé não creu quando Cristo apareceu aos demais, então Tomé
teve ali o pecado da incredulidade, e todos abandonaram a Cristo. Então, se olhar de uma forma geral, todos realmente se cumpriu ali claramente na vida deles o que já foi citado aqui, que Paulo escreveu no capítulo 3 e no versículo 23 da carta aos Romanos, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O grande diferencial na vida de Pedro e dos demais foi o reconhecimento do pecado, o reconhecimento do erro e a busca pelo perdão, pela misericórdia, né? Enquanto que Pedro negou Jesus por 3 vezes, logo ao ressuscitar, Jesus dá a oportunidade ali a Pedro de confessá-lo 3 vezes, né? Quando Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro reforça ali e diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí, novamente, vem a pergunta uma segunda vez: tu me amas mais do que estes, Pedro? E, novamente, Pedro responde que amava. E a pergunta veio uma terceira vez. Eu entendo, não foi por acaso que Jesus repete por 3 vezes aquela pergunta a Pedro, porque Pedro havia negado a Cristo 3 vezes, né? Então, os benefícios da confissão de pecado é o refrigério da alma, né? O perdão, né? O socorro, o alívio, né? Nós vamos entender, né, que o profeta Isaías, ele fala no capítulo 55, no versículo 7, que Deus, ele é grandioso em perdoar, né? Lá no capítulo 1 de Isaías, no versículo 18, se os nossos pecados forem como a escarlata, ele deixará branco como a neve, né? Ainda que seja como o carmesim, o sangue de Cristo, o poder de Deus, né, a ação perdoadora de Deus em Cristo, ela pode nos tirar essa mancha do pecado. Então, os benefícios da confissão de pecado é a reconciliação, né? É o retorno, né, à comunhão com Deus, é retornar à comunhão. E nós vamos ver isso na vida, por exemplo, como já citamos o exemplo do apóstolo Pedro, nós vamos ver isso na vida de Pedro a partir daquele momento, né? A partir dali, Pedro não foi mais, nunca mais foi aquele homem tímido, medroso, né, que negava Jesus por qualquer coisa, né? Mas nós vemos ali claramente na vida de Pedro que ele confessou o seu pecado e abandonou, né? Aquela prática, aquele pecado de negar a Cristo, aquele pecado do medo, da timidez, não foi mais um pecado que acompanhou a história do apóstolo Pedro. Pelo contrário, agora Pedro, com ousadia, né, nos decorrer dos seus dias na igreja primitiva, até se regozijava pelos açoites que levavam pelo nome de Cristo. Nós vamos ver Pedro sendo açoitado juntamente com João, e saíram de lá se regozijando de ter se achado dignos de padecer por amor de Cristo. Então, realmente foi um pecado que foi confessado, que buscou a misericórdia, que buscou o perdão e trouxe, com certeza, um fortalecimento, um revigoramento, né? Uma experiência na vida do apóstolo Pedro, que o Pedro nunca mais foi o mesmo. Então, isso acontece nos dias atuais conosco, né? Não é pecar hoje, confessar amanhã, no dia seguinte cair no mesmo pecado e viver isso como já falamos, não. É o abandono e o reconhecimento, né, de que a nossa caminhada sempre vai ter essas dificuldades, mas sempre vamos ter ao nosso alcance o perdão de Deus, né? Não a condenação, não, né, o juízo. Enquanto estivermos aqui, é verdade que a porta da graça permanece aberta e queremos nos encontrarmos com Cristo, né, para desfrutarmos dos benefícios, né, da vida eterna que está descrito para aquele que for vencedor, né, para aquele que perseverar até o fim. Muito bem, irmão. Esse último ponto, né, ele arremata muito bem esse estudo que fizemos, né? Porque confessar e abandonar o pecado, ele traz cura para a alma, né? A pessoa em pecado, crente em pecado, ele está doente, né? Não sente paz, não tem mais comunhão com Deus, não tem mais paz com Deus, né? Então, somente quando ele expõe esse mal através da confissão
e que ele busca a graça, porque tem pecado que é difícil o cara deixar, viu? Tem mal que é difícil, a pessoa até tem vontade, né? E Paulo vai dizer isso lá no capítulo 7 de Romanos, né? Que há uma lei nos nossos membros, na nossa carne, né? Que quando a gente quer fazer o bem, a gente não consegue, né? Muitas vezes. E aí o crente precisa buscar muita graça de Deus, precisa usar as armas espirituais que nós estudamos também numa lição aí anterior, né? Através da oração, do jejum. E a Bíblia diz que, Pedro diz, né? Que a gente deve humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Pecado, ele não é fácil, né? O velho homem tenta sempre se reerguer das ruínas, né, do nosso passado, ele tenta se reerguer. Acho que foi Lutero que disse assim, que pensava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, né? Mas aí ele descobriu que o desgraçado sabia nadar. E isso é uma grande verdade. O pecado, ele está sempre, nós estamos sempre vivendo nesta luta, né? O apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, né? Porque a carne cobiça ou combate contra o espírito, e o espírito contra a carne, né? Para que não façais o que quereis. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então nós precisamos entender que é uma luta, mas que é realmente algo terapêutico, curador, né? Restaurador quando nós deixamos o pecado. E o salmista ele vai dizer, né? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, até que confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. E dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então assim, irmão Vanil, eu queria que a gente encerrasse, o irmão deixasse aí um comentário final, né, as suas conclusões, considerações finais, pode ser dentro do assunto e também finalizando a sua participação, para nós encerrarmos esta aula que eu vou dizer, eu gostei bastante, viu? Gostei muito da sua participação e realmente fizemos aqui um estudo bem enriquecedor e que vai ser, com certeza, muito útil para os nossos irmãos que vão assistir. Amém, meu irmão. Só concluindo aqui o assunto, né, da nossa lição, o objetivo da lição aqui não é apenas mostrar que o pecado ainda domina, que o pecado ainda impera, mas mostrar que mesmo tendo sido alcançados pela misericórdia, pelo perdão de Deus, ainda somos a cada dia tentados, né? Ainda existem tentações, ainda existem dificuldades, ainda existem inimigos na caminhada, né? E eu creio que deles o pior é a própria carne, né? A natureza pecaminosa que está dentro de cada um de nós, mas que o caminho da restauração, o caminho da cura, o caminho da reconciliação com Deus, quando por algum momento nos encontrarmos em situações de termos sido por algum momento vencidos pelo pecado, o caminho da restauração é confessá-lo, é abandoná-lo, é reconhecer, né, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas fragilidades e buscar o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor. Então, sem dúvida, uma aula enriquecedora, né, sem dúvida, uma aula de muito proveito, né, para a nossa caminhada cristã. Também quero agradecer, irmão, a confiança, né, a disponibilidade aqui do espaço, a confiança, né, do Senhor e de toda a equipe do canal. Quero desejar que este conteúdo, que esta lição alcance vidas e seja edificante, né, para aqueles que terão acesso. Quero também aqui, como bem falei no início, agradecer a confiança do nosso superintendente de escola bíblica. Não deixa de ser, né, um ato de confiança da parte dele, né, presbítero irmão Ezequias, o qual também está aqui comigo. Quero agradecer o ato de confiar, nesta confiança que tem sido repassado também, e fica aqui a minha gratidão, né? Eu sou grato e reconheço aqui que
fui privilegiado, né, com esta oportunidade facultada aqui por você e pelo canal Bereano Pentecostal. A todos, a paz do Senhor, Deus em Cristo continue abençoando e sejamos edificados com a palavra de Deus. A honra foi toda nossa, meu querido. Gostei bastante da sua participação, esperamos tê-lo novamente conosco em outros momentos, né? Este trabalho que nós estamos perseverando em fazer é um trabalho que realmente assim traz resultados na vida de muitas pessoas, né? E a gente agradece bastante esses companheiros que Deus tem nos dado para fazermos junto este trabalho. Não temos egoísmo aqui de querer ser o sabe tudo, né? Mas queremos trazer companheiros para estudar conosco, né? Debater o assunto, trazer a sua visão e assim a gente poder contribuir. Eu até digo assim, tem outros canais de escola dominical, né? Mas o nosso tem esse diferencial. Em vez de ter um mestre sozinho aqui falando, expondo tudo, nós temos este diálogo, este bate-papo que certamente contribui muito para enriquecer. Aí eu digo para os irmãos, podem assistir os outros, depois vem aqui no nosso também e ouça o nosso estudo e aí você pode acrescentar muita coisa para a sua própria aula. Irmão Vandinho, Deus te abençoe, Deus abençoe, irmão Ezequias. Vocês estão aí no Templo da Assembleia de Deus de Aracatiaçu, um lugar que nós amamos muito, né? Templo edificado pelo meu pai, pastor José Porfírio de Lima, pastor Dedé. E é uma alegria poder continuar com esse vínculo aí com os irmãos de Aracatiaçu, tá certo? Agradecer aos irmãos que têm nos assistido e eu quero encerrar com as palavras do autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, gente, o trono da graça está aberto 24 horas por dia. Se você falhou, se você pecou, fracassou espiritualmente, não fique na lama, não fique no fracasso, né? Chega junto ao trono da graça de Deus, que o nosso Senhor, nosso Rei soberano, está lá para te ajudar de braços abertos, para te ajudar a estender a mão e te reerguer. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.